Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 1 de FIT 1, Engenharia de Produção, Física Teórica e Experimental 1, tá certo? Esta aula 1, nós vamos falar sobre as grandezas e as suas medidas, tá? Vamos também falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Bom, vamos começar a aula mostrando uma coisa muito grande e uma coisa muito pequena. Na verdade, seriam mais ou menos os limites de distância que o ser humano atualmente conhece, tá? Quer dizer, não é tão assim, mas, por exemplo, vamos começar por algo muito grande, muito distante, que é uma galáxia, tá? Essa é a galáxia Messier 81, também conhecida como galáxia de Bode, porque foi descoberta pelo Johann Elert Bode, tá? Essa galáxia está localizada a 12 milhões de anos-luz da Terra, na constelação Ursa Maior. 12 milhões de anos-luz é uma unidade de distância, uma distância muito grande, tá certo? Mas não tão grande quanto os limites do universo conhecido, que é onde estão as galáxias mais distantes, chamadas de quasares ou pulsares, que beira os 13 a 15 bilhões, bilhões de anos-luz, tá certo? E isso traz à tona vários questionamentos se o universo é infinito e coisa do tipo, tá certo? Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas são discussões bastante interessantes. Por outro lado, também podemos focar em coisas muito pequenas, como por exemplo, esta placa comercial, né? Você consegue ler o que está escrito aí? Né? Esta pequena placa de comercial foi feita, talvez seja a placa comercial mais, a menorzinha do mundo, né? Está escrito aí as letras IBM com 35 átomos de xenônio que foram depositados numa superfície de prata, tá? Aí o gás nobre e o metal nobre foram utilizados para poder durar um pouco, né, mais essa placa, para não ter reações químicas, tá? A altura dessa placa, por exemplo, da letra I, são 9 átomos, né? Não, a altura são 5 átomos, né? São 5 nanômetros, né? Nanômetros, nano é 10 a menos 9 metros, né? Então veja bem que a física lida com a coisa grande e com a pequena, né? Nós usamos números às vezes gigantes e às vezes usamos números muito pequenos, tá? É o macro e o micro, tá? A física estuda tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, tá? Bom, a física em geral, ela é uma ciência experimental, tá? Nós estudamos os fenômenos naturais e tentamos explicá-los, né, encontrar padrões e formular teorias, né? Quando a gente consegue formular uma teoria, porque esse padrão foi bem estudado e bem conhecido, né? Passa a ser chamado de leis ou princípios físicos, né? Em geral, uma lei ou princípio físico, todo experimento que é realizado confirma essa lei ou esse princípio. Basta um experimento que mostre que essa lei está errada, que essa lei cai por terra, tá? Então, as leis da física, em geral, são bem sólidas, tá? E na física, nós temos que medir grandezas, tá? E uma grandeza é uma coisa que você quer medir, como, por exemplo, a distância. A distância é uma grandeza. Você quer medir a massa é uma grandeza. Ou você quer medir o tempo é uma grandeza, tá? E aí, essas grandezas físicas necessitam de números, para você associar números a essas grandezas, tá?
Algumas grandezas você mede diretamente, tipo a distância você mede com uma régua, o tempo com um cronômetro. As outras grandezas você não mede, você mede elas indiretamente, por exemplo, a densidade. Você pode até medir a densidade, mas é complicado. É mais fácil você medir a massa e medir o volume, aí você calcula a densidade, tá? Mas, para você medir essa grandeza, são duas coisas que você precisa. Você precisa de um aparelho para medir a grandeza, e o valor da grandeza é baseado em algum padrão, tá? Esse padrão é uma unidade, chamamos de unidade daquela grandeza, tá? Então, qualquer grandeza física sempre tem que ter uma unidade, tá? Então, por exemplo, se você falar que uma Ferrari 458 Itália tem comprimento de 4,53 metros. Então você mediu um comprimento, né, uma distância, e expressou ela em metros. Quer dizer que você tem uma, sei lá, uma barra, alguma coisa que vale 1 metro, e essa Ferrari aí tem 4,53 vezes essa barra, né, que seria a definição de 1 metro. Tá? Então você imagine a confusão que pode ser isso se cada povo, cada povoado adotar um sistema diferente de comprimento, por exemplo, né? Por exemplo, a distância na Grécia é medida em estádios, tá? Estádios, o comprimento de um estádio, eu acho que era o comprimento daquela arena, né? Então, você quer medir a distância entre duas cidades, são tantos estádios, tá? O sistema inglês adotou, por exemplo, uma distância com uma polegada, que era a polegada do rei, né? Depois foi padronizada, né? O pé, que é o pé do rei. E aí, cada povo foi fazendo a sua unidade de medida, o que é bastante complexo. Aí você vai ter dezenas, talvez centenas de unidades para a mesma grandeza. Aí o que acontece? Conforme a ciência foi avançando, nós decidimos padronizar essas grandezas, as unidades das grandezas. Aí surgiu então o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema, por exemplo, a grandeza, a distância, o comprimento, a unidade padrão é o metro. Tá? E aí, nós temos nesse sistema internacional 7 grandezas, 7, que são fundamentais. A partir dessas 7 grandezas, todas as outras grandezas da física podem ser derivadas. Tá? Podem ser combinadas. Se combina essas 7 e você tem todas as outras grandezas. Né? Entretanto, na mecânica, que é a física 1, só usamos 3, que é o tempo, a massa e o comprimento. Essas 3 grandezas formam a base do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Obviamente, quando os cientistas resolveram padronizar isso, já existiam outros sistemas de unidades, bastante tradicionais, como por exemplo o sistema inglês, né? Cuja grandezas fundamentais são tempo, comprimento, mas não a massa, seria a força. Tá? Então, a tentativa de padronizar tudo através do Sistema Internacional de Unidades convive ao mesmo tempo com esses sistemas de unidades tradicionais. Então, na prática, na sua vida de engenheiro, na prática, no trabalho, você vai encontrar uma grande mistura de sistemas de unidades, tá? Então, essa é uma área que você tem que depois estudar com calma para você não fazer contas erradas, né? Não converter errado. Isso é importante, tá? Bom, então, este Sistema Internacional de Unidades foi feito por essa associação de cientistas, né? Que chama-se IUPAP, né? International Union, esqueci o resto, mas para padronizar as unidades das grandezas, tá?
E há uma preocupação muito forte desse pessoal em definir o tempo, definir a massa e o comprimento, de tal forma que isso não mude, não seja alterado, seja perene, dure para sempre. Mesmo que um dia a Terra exploda, isso continua existindo. Tá? Então, por exemplo, o tempo, ele foi historicamente adotado como unidade de tempo o segundo. E o segundo é uma fração do dia. Tá? Você pega o dia, divide por 24, depois divide por 60, depois divide por 60, você vai ter uma duração de 1 segundo. Só que isso é altamente impreciso, porque a rotação da Terra está se diminuindo com o tempo, né? Daqui a milhões de anos a Terra pode até parar de girar. Então, o dia vai durar uma eternidade. Essa não é uma definição boa para fazer projeto, nem para fazer ciência. Se um dia a Terra explodir, não tem como você falar, o dia da Terra, mas que Terra? A Terra não existe mais. Então, foi feita uma tentativa, bem sucedida, de padronizar o segundo. Como é que foi feito isso? Vocês pegam um átomo de césio-133, que é um átomo radioativo, bombardeia eles com micro-ondas, de uma radiação de micro-onda com uma frequência, e estuda o nível, ele emitiu uma luz, né, que é uma luz específica de duas camadas de elétrons específicos, e o segundo é o tempo que demora para esse átomo emitir esse 9 bilhões, né? 192.631.770 vezes essa radiação, tá? Ou seja, você definiu o segundo usando um átomo de césio, que é um átomo que existe em todo o sistema solar. A gente acha que esse átomo de césio já foi verificado em cometas, ele existe em todo o universo, né? É um isótopo que não é, um átomo que não é difícil de ser encontrado. Então você bombardeia esse átomo com uma radiação de micro-ondas, aí o elétron mais externo ele dá um flip, aí ele emite uma luz nesse giro e você mede essa luz, e aí o tempo que você, de 1 segundo, é o tempo que você mede esse tanto de vezes, né? Essa luz, tá? A partir disso, você pode construir chamados relógios atômicos, que trabalham com átomo de césio e que medem essa radiação. Ao mesmo tempo que você manda um micro-ondas e você colhe a radiação que o átomo emite, tá? Então tem equipes no mundo inteiro que tem esses relógios atômicos, tá? Isso aqui é um exemplo de uma equipe, acho que em Berkeley. Isso aqui é um relógio atômico em que você mede com precisão absurda, né, o tempo, né? E aí eles postam todo ano dizendo assim, olha, esse ano atrasou meio segundo, de acordo com o relógio atômico. E eles vão corrigindo as datas, o tempo, para no futuro, assim que chegar a 1 hora, um dia, você atrasa ou adianta para voltar no tempo padrão. Então hoje em dia o tempo é bem medido, muito preciso e independe de qualquer coisa que esteja na Terra. Você pode medir só tendo o átomo de césio. Então não precisa mais associar ao planeta, tá certo? Uma outra medida importante aqui do sistema internacional é o comprimento, tá? Então o tempo a gente sabe que é o segundo e o comprimento. O comprimento é o metro, né? Como é que foi definido o metro? O metro é o seguinte, você saía do Polo Norte, passava por Paris e até o Equador. Isso valia 10 a 7 metros, tá? E aí o que acontece? Você tem esse problema, né? Que se você um dia a Terra explodir, por exemplo, você vai perder a referência do metro, tá? O que foi feito? Você padronizou em 83, foi padronizado que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, é essa aqui, tá? 299. Então o que é o metro? O metro é uma distância que a luz percorre
no intervalo de 1 sobre isso aqui, de segundo. 1 sobre isso, porque ΔS igual a VT, então T é ΔS sobre V, né? Então, como o tempo é medido com relógio atômico, então o metro você mede utilizando a velocidade da luz, tá? Então 1 metro é a distância que a luz percorre em 1 sobre esse tempo de segundos, tá certo? Então você define o metro atualmente em função da velocidade da luz, que é uma coisa constante, é uma das constantes mais constantes de todo o universo, né? Até hoje ninguém provou que o v da luz não é constante, pelo contrário, é um postulado da relatividade. Então, com essa definição aqui, você mede o tempo que a luz percorre em 1 segundo, vai dar 299.792.458 metros, tá certo? Então, a partir daqui você define o metro, tá? Então, o metro é definido através da velocidade da luz e do tempo de 1 segundo, que é medido com o relógio atômico. Então, tá tudo certo. Tá certo? Então, o metro, a definição do metro hoje em dia também não depende de nada que está na Terra, depende da luz, né? Então, tá tranquilo, tá assim, tá sossegado. Entretanto, a massa ainda tem problemas, tá? Antigamente a massa o que era a unidade de massa? Que agora no IACI é o quilograma. O quilograma era 1 litro de água a 4 graus Celsius, tá? Só que aí isso aqui é muito impreciso, né? Porque a água tem que estar muito pura, se a água não estiver muito pura você vai mudar e tal, a massa e tal. O que também é 1 litro? Tem que definir muito bem o que é 1 litro. E atualmente, então, o quilograma é a massa de um bloco definido, lá, um bloco padrão, que está lá no Museu de Sèvres, na França, abaixo de 3 cúpulas de vidro, tá? Feito vácuo aqui para não oxidar. Então, esse cilindro desse metal nobre aqui, ele tem massa de 1 kg. O problema é que se jogarem uma bomba lá nesse Bureau Internacional de Pesos e Medidas, esse coisa vai para o saco, né? Vai perder o padrão de massa. É claro que deve ter umas 3 ou 4 cópias pelo mundo em lugares secretos para ninguém poder destruir o quilograma padrão, né? Mas está tendo muita esforço para definir o quilograma padrão através da massa atômica, tá? de um átomo. E esse átomo seria o carbono 12, tá? Então, o 12º do carbono 12 teria a massa de tantos quilogramas. O problema, aí você está definido o quilograma, não precisa de mais nada, só do átomo de carbono 12. O problema é que você não consegue medir a massa de 1/12 do carbono 12, né? Não dá para medir a massa nessa escala atômica com muita exatidão. Então, ainda estão... Acho que esse ano saiu alguma coisa sobre isso, mas é isso que está em... Essa definição de massa em termos de um padrão atômico ainda está em estudos, tá? Bom, então você tem o Sistema Internacional de Unidades, você tem então, que é o sistema básico da mecânica, é o comprimento, a massa e o tempo, a massa em quilogramas, o tempo em segundos, o comprimento em metros, tá? Beleza? Esse aqui é só uma brincadeira que o pessoal faz todo ano. Lá em Berkeley existe um dia festivo, no laboratório lá, de laser, e isso só pode ser feito uma vez por ano. Tem um dia por ano em que a Lua fica numa posição certinha, em que fica visível esse espelho deixado pela Apollo 17 lá na Lua, Apollo 16, não lembro mais. Nesse dia, então, o laboratório lá de laser de Berkeley manda um laser potente para a Lua, aí ele bate nesse espelho e volta para a Terra, eles medem a velocidade da luz, só por diversão, né? Porque agora ela foi padronizada. Então, esse aqui é um método de você medir a velocidade da luz, né? Já tem métodos que foram muito antigos, né? Lá na antiga Grécia, o pessoal ficava num morro, o outro ficava no outro morro, ele acendia e apagava lá uma vela, e aí o pessoal tentava medir quanto tempo demorou, né? E estimativas grosseiras, né? E esse aqui também é um método
que o pessoal... Tem outros métodos para medir o V da luz muito mais precisos, né? Mas aí no final das contas agora o pessoal adotou um padrão fixo, tá? Bem próximo das medidas mais precisas que foram feitas, tá? Então através da luz, né, você mede, você define o que é um metro, o padrão, tá certo? O padrão do metro. Aqui eu tenho algumas distâncias em metros do universo conhecido, né? Por exemplo, a distância entre as galáxias mais antigas é 10 a 26, 10 a 26 metros. Olha que gigante esse número. E aí você tem coisas daqui até a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima de nós, 10 a 22 metros. A estrela mais próxima, que é a próxima de Centauri, 10 a 16 metros. Da Terra até Plutão, 10 a 12 metros. O raio da Terra, 10 a 6 metros. Monte Everest, 10 ao cubo metros. A altura do ser humano, na ordem de metros, né? 1 a 2 metros. Espessura de uma página, 10 a menos 4 metros. Até você ter um raio do próton, 10 a menos 15 metros. Então veja bem, do macro ao micro, em termos de distâncias, tá certo? Essas unidades típicas em metros de coisas do nosso universo, desde as maiores até as menores. Aqui nós temos alguma tabela de tempos, né? Tempos, né? O tempo de vida do próton, por exemplo, que é um tempo teórico, 10 a 40 segundos, mas isso nunca foi medido, obviamente, né? A idade do universo, a gente supõe que seja uns 15 bilhões de anos, que dá 10 a 17 segundos. Tá? Quanto tempo tem a pirâmide de Kelps? 10 a 11 segundos. Quanto tempo dura um ser humano, né, a vida? 10 a 9 segundos. Ó, daqui para cá só mudou 2 unidades de grandeza. Duração de um dia, 10 a 40 segundos. Intervalo de batidas de um coração humano, 0,8 segundos. Né? E aí vai começando coisas pequenas, no mundo subatômico. Né? Tempo de vida de uma partícula mais instável, 10 a menos 23 segundos. O tempo de Planck, que é um tempo também teórico, 10 a menos 43 segundos. Tá? Esses são, então, intervalos de tempo típicos de coisas do nosso universo, desde as mais longas até as mais curtas. Tá? E aqui agora uma tabela de massas, né? Então, comprimento, tempo, massas, né? Por exemplo, qual que é a massa do universo conhecido? Aproximadamente 10 a 53 kg. E do nosso Sol? 10 a 30 kg. E da Terra? 10 a 25 kg. Da Lua? 10 a 22 kg. E você? 10 ao quadrado quilogramas, né? 100 kg mais ou menos, 80, 70. Uma uva, 10 a menos 3 kg. E uma molécula de penicilina, 10 a menos 17 kg. E um elétron, 10 a menos 31 kg. Tá? Então, aqui tem números típicos de massas de coisas do nosso universo, desde as maiores massas até as menores massas. Tá? Então, essa notação científica é muito usada em toda a física, em toda a ciência. Então, em geral, os engenheiros não usam notação científica, eles usam prefixos, tá? O mais conhecido é o quilo, né? Quilograma, 1000 gramas, quilômetro, 1000 metros, né? E o centímetro e o milímetro, né? O mili e o centi. O centi é um centésimo e o mili é um milésimo. Coisas menores, né? O micro, o símbolo é isso, 10 a menos 6, e o nano é isso aqui, um N, 10 a menos 9. O pico, símbolo P, 10 a menos 12. Então, 1 picofarad, 10 a menos 12 farad, que é a capacitância de um capacitor, por exemplo. Tantos microsegundos, que é o tempo, por exemplo, o período de uma micro-onda. Acho que é isso, se eu não me engano.
E depois para cima, acima do quilo, você tem o mega, 10 a sexta, letra M grande, o giga, 10 a nona, o tera, 10 a 12, depois tem o peta, o hexa, né? Os engenheiros gostam muito de usar isso aqui, tá? Então você tem que decorar isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é do dia, vai aparecer em tudo quanto é manual técnico, essas coisas, vocês têm que saber isso aqui, tá? Não pode se confundir. Não passe vergonha, tá? Bom, aqui eu tenho então, por exemplo, uma galáxia. O que você faria? Você usaria uma coisa tipo 10 a... quanto que era mesmo? 10 a 18? Seria por aqui, ó, né? Metros. E aqui, por exemplo, o Monte Everest, 10 ao cubo, então quilômetros, 8 quilômetros de altura. Depois, moléculas, aqui é 10 a menos 10, 10 a menos 12, 10 a menos 9, né? É a nanotecnologia, então você usaria esse aqui, ó, né? Nano. Bom, então tem que decorar esses, né? E aqui temos um problema prático, ó. Use prefixos para escrever o seguinte. Letra A, vou colocar aqui no meu papel. Letra A, o retardo da recepção de uma transmissão de televisão a cabo, que é aproximadamente 0,0000003 segundos. Letra B, circunferência da Terra, que é 40 milhões de metros. Tá certo? Então agora eu vou mudar aqui para o meu caderno para me resolver para você. Tá? Deixa eu ver se ele está indo online aqui. Tá sim. Então, pessoal, aqui está uma... Vou conseguir aqui. Tá? Só um minutinho. Então, consegui aqui colocar uma folha aqui, para a gente poder fazer esse exercício. Então, aqui, 0,003 segundos. Como é que você ficaria esse tempo, então? Ficaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficaria 3, 10 a menos 7, né, porque eu estou aumentando o número, segundos. Tá? Como que você faria para fazer usando os prefixos, né? Então, 10 a menos 6 seria micro. Então, ficaria 0,3 microsegundos. Tá? Ou, você pode usar o nono, né? 3, 6, 9. Então, ficaria também 300 nanosegundos. Qual que você usa? Qualquer uma das três está certa, tá? Mas o engenheiro não gosta de escrever potência de 10. E o engenheiro não gosta de escrever 0, então o engenheiro geralmente escreveria a resposta assim. Tá? Que seria o mais prático. Tá? Depois, como é que ficaria o raio da Terra, o diâmetro da Terra, né? Então, esse diâmetro aqui seria, então, ó, 1, então aqui está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica 4, 10 a sétima metros. Né? E aí,
Qual que seria então a distância agora com prefixo? Né? 10 a sexta é quilo, giga, né? Então ficaria 40, não, giga não, é mega, né? Quilo, mega, giga. Ficaria 40 megametros. Tá? Megametros não se usa muito, pessoal, tá? Se usa muito quilômetro, mas o quilômetro só seria essas três aqui. Então poderia escrever que era 40 mil quilômetros, também está certo. Esse aqui seria o mais usado. O pessoal gosta muito de usar quilômetro, tá? Mas os três estariam certos, tá? Então essa aqui é então esse exercício, esse exemplo 1, tá bom? Deixa eu sair daqui agora, voltar para a apresentação. Vamos lá então. Veja bem, é muito diferente você trabalhar com grandeza fundamental e a derivada. A derivada, ela vem das fundamentais. Por exemplo, a área. A área não é uma grandeza fundamental. A área vem de comprimento vezes comprimento. Então a área teria uma dimensão de L quadrado, porque o comprimento é L, tá certo? Vou colocar aqui essas grandezas, vamos fazer aqui no papel. Essa organização. Vou colocar aqui área, volume e velocidade, só para fazer. Aceleração, força e pressão, força e pressão, densidade, energia e potência. Densidade, energia e potência. Vamos obter essas coisas aqui. Vamos explicar o que é isso, tá? Então, novamente, eu vou passar aqui para o meu caderno. Vamos então pegar o seguinte, ó. Primeira coisa, o comprimento é padrão, tá? A massa é padrão. E o tempo também. Ou seja, comprimento, massa e tempo são as grandezas fundamentais, tá? São grandezas fundamentais. Então, comprimento, a gente usa a letra L grande, a massa M grande e o tempo T grande. Quando você usa essas letras, você está dizendo qual que é a grandeza. Mas você não fala qual que é a unidade, tá? Qualquer unidade serve, tá? Você não fala a unidade. Então, por exemplo, a área, o que é a área? A área é lado vezes lado, né? Sei lá, base vezes altura. Então a área, a dimensão da área, que é qual que é? Quando a gente coloca esse colchete aqui, quer dizer dimensão. Seria um lado vezes um lado, é um comprimento vezes outro comprimento. Então ficaria L vezes L, que daria L quadrado. Tá certo? Quem seria, por exemplo, o volume? O volume seria lado vezes lado vezes lado, ou base vezes altura, área da base vezes altura. Então qual seria a dimensão de volume? Seria um comprimento, largura, profundidade e altura, sei lá. Então daria L cubo. Isso aqui é o comprimento, o volume. Tá certo? E aí como é que você faz as outras grandezas? Qual que é a dimensão? Isso é chamada dimensão, né? Quando você tem a dimensão da grandeza, você sabe que a dimensão do volume é comprimento cúbico, mas você não sabe qual é a unidade. Pode ser metro cúbico,
polegada cúbica, centímetro cúbico, pé cúbico. Mas isso aqui é importante para você saber a dimensão, né? Porque depois você vai ter em outras disciplinas que as fórmulas que você usa tem que ter toda essa dimensão correta. Então, quando você vai fazer a análise dimensional de uma fórmula, você usa deixa eu colocar aqui mais para cima para poder... Tá? Qual que seria então agora a outra seria, por exemplo, agora a velocidade. Quem que é a velocidade? Velocidade é, sei lá, distância pelo tempo. Certo? Então qual que seria a unidade de velocidade? Desculpa, unidade não, a grandeza. A dimensão, né? Distância é L. E o tempo é T. Ficaria L sobre T. Também pode escrever L T a menos 1. Tanto faz. Tá? Quem seria, por exemplo, a aceleração? Aceleração é variação de velocidade pelo tempo. Então ficaria variação de velocidade é velocidade. LT a menos 1. Pelo tempo. Então ficaria L por T quadrado. Ou LT a menos 2. Que é metros por segundo quadrado. Ou polegadas por minuto quadrado. E assim por diante. Como eu passei para cima aqui na fração, ficou menos negativo aqui. Tá certo? Quem seria, por exemplo, a força? Força é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Então a força seria a aceleração, que é isso aqui, vezes a massa, que é m. Então ficaria m L T a menos 2. Ou ml sobre T quadrado. Quem seria agora a pressão? Aí tem que saber a fórmula. Pressão é força pela área. Qual que vai ser então a dimensão de pressão? Força é ml T a menos 2 e a área é L quadrado. Então a pressão ficaria, passar para cima, troca o sinal, ml menos 1 T a menos 2. Tá certo? Ou m por L de T quadrado. Por exemplo, densidade. Densidade é massa pelo volume. Então a massa é quilograma. Desculpa, a massa é m, quilograma é a unidade, né? E o volume é L cubo. Então é ml menos 3. Tá certo? Energia. Energia, por exemplo, é energia potencial, pode ser? mgh. Qualquer uma energia dá a mesma coisa. Qual que é a energia? Tem que saber alguma fórmula de energia, né? Tem que criar a massa, o g que é a aceleração, comprimento por tempo quadrado, e o h que é L. Então ficaria ml quadrado T a menos 2. O que é a potência? A potência é energia pelo tempo. Variação de energia no tempo. Então é a unidade de energia, que é essa aqui, ó, ml2T a menos 2, pelo tempo. Então ficaria m L quadrado T a menos 3. Isso aqui foram alguns exemplos. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte. Fundamental mesmo, quem que é fundamental? Fundamental mesmo é LMT, comprimento, massa e tempo. E todas essas grandezas aqui? Né? Então, comprimento, massa e tempo são grandezas fundamentais. Todas essas outras grandezas foram geradas por derivadas dessa aqui, né? Essas aqui são grandezas derivadas. Então, elas são escritas as dimensões dela em termos dessas três dimensões. Então, isso aqui é chamado de base, né? E aí, todas as outras grandezas têm dimensões baseadas nessa. Por exemplo, se você for estudar calor, tem mais uma grandeza aqui fundamental que é a temperatura. Vai aparecer temperatura nas fórmulas, nessas dimensões aqui. Se você vai estudar eletricidade, tem mais uma grandeza aqui que é a corrente elétrica.
Então vai aparecer o I aqui nessas tabelas aqui, tá certo? Então, é importante saber quem são as grandezas fundamentais e quais são derivadas, né, dessas grandezas fundamentais, tá? Para você poder fazer no futuro a chamada análise dimensional de uma fórmula, por exemplo, tá certo? Bom, então agora podemos voltar lá para o nosso vídeo, né? Então aqui eu expliquei essa parte aqui, de onde que vem isso aqui. Então aqui, ó, as fundamentais é LMT, esse aqui são todas as derivadas das fundamentais, tá? A partir das fundamentais eu obtenho essas. Você tem outros sistemas de unidades também, pessoal, tá? Só um minutinho. Então, tem vários sistemas de unidades, né? Você tem o CGS, que é centímetro, grama, segundo, centímetro, comprimento, grama, a massa, e é segundo. O inglês americano, que é pé, libra e segundo. O MKS técnico, que é metro, quilograma, força, segundo. Esses dois aqui, a base é outra, pessoal. Essa aqui, a base é comprimento, força e tempo. Né? O inglês americano, o comprimento é pé, o tempo é segundos também, e a força é em libras, tá? Libras, pessoal, é força, né? O pound. Tá? No sistema inglês, a massa é uma grandeza derivada, e a fundamental é a força. O MKS técnico é a mesma coisa, esses sistemas são usados mais na engenharia, né? É metro, quilograma, força e segundo, também é comprimento, força e tempo. Tá? O quilograma força é unidade de força. Tá? E aí você tem que fazer a conversão. No sistema inglês, por exemplo, a conversão. Né? Aqui tem, por exemplo, tem a conversão de quilômetros por hora e milhas por hora. Tá? Milhas por hora é uma coisa que é o sistema inglês. Quilômetros por hora já é um sistema mais ligado ao sistema internacional. Tá? A conversão do comprimento, uma polegada, que são um pé, é 12 polegadas. E uma polegada é 2,54 centímetros. Exatos, tá? E a força, tem que converter a força em libra para a força em newtons, tá certo? Então, uma libra força é 4,4482, blá, 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 newtons, tá certo? Isso aqui, pessoal, são chamados fatores de conversão. Tá certo? Fator de conversão converte a mesma grandeza, no caso aqui comprimento, em unidades diferentes, tá? A mesma grandeza, força, em unidades diferentes, são sistemas diferentes, tá? Uma vez, por exemplo, eu peguei um catálogo de perfumes e aí tinha lá, né? Eu não estava no Brasil, tinha lá, perfume tal, né, era $49. Aí era 2,5 floss. O outro perfume está lá $99, né, 3,8 floss. Eu falei, que diabo é floss? Aí eu fui olhar, né, eu tinha lá naquela época eu nem tinha ainda internet, eu fui olhar um livro de física e tinha lá umas conversões e floss é onças fluídas, né? Ou seja, onça é a unidade de massa, e no sistema inglês onça é utilizada para medir joias, essas coisas, e onças fluídas é volume, para volumes pequenos, né? Aí eu fui converter lá, uma onça fluida é mais ou menos 29 mililitros. Você tem que saber essas conversões, pessoal, tá? E aí você pode fazer vários exercícios de conversão. Aliás, o que o engenheiro mais faz é converter unidades, tá?
Você vai ter, por exemplo, problemas de mecânica dos fluidos que tem 4 sistemas de unidades diferentes. Aí você fala assim, nossa, mas por que o professor quer complicar tanto? Na verdade, ele não complica nada. A vida é assim. Você vai pegar um problema na prática, é assim. Você vai numa refinaria, todas as válvulas são em libras, os diâmetros, né? As pressões são PSI, que é o sistema inglês. E aí você tem que converter tudo isso, né? É claro que existe um esforço enorme de padronizar tudo para o sistema internacional, mas vai demorar muitos anos, vai demorar muito tempo, tá? Os sistemas antigos estão muito enraizados ainda, tá? E aí, para você converter a unidade, tem que saber o fator de conversão, senão não adianta, né? Por exemplo, aqui, ó, o recorde mundial de velocidade no solo é de 763 milhas por hora, tá? E foi estabelecido em 15 de outubro de 1997 por Andy Green, com o Trust SSC, um carro movido a jato. Expressa essa velocidade em metros por segundo, tá? Então, como é que você faz isso? Tem que saber o fator de conversão. Metro para milha, hora para segundo, tá? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Isso não precisa nem procurar. Mas eu não sei quanto que uma milha tem de metros. O que eu faço? Eu vou consultar o meu oráculo. O que é o oráculo? Quem que você consulta quando você não sabe alguma coisa? Né? Eu vou consultar o oráculo aqui, né? Vou perguntar para ele, oráculo, quantos metros tem uma milha? Tem uma milha. E aí ele vai me responder, olha lá, ó, uma milha tem 1.609,34 metros. Eu vou usar só 1.609, tá? Beleza? Vou voltar então aqui para o meu exercício e colocar as unidades aqui que eu vou usar, tá? Então, eu vou colocar aqui meu caderno agora e vou anotar os meus dados, tá? Quais são os meus dados de conversão? Velocidade é 760, é isso? 763 milhas por hora, tá? Eu quero converter para metros por segundo. Então eu vou lá fazer essa conta. Então, aqui, velocidade, então, velocidade igual, isso aqui é o exemplo 1.1, não é isso? 7,763 milhas por hora. É muito, né? Você quer saber em metros por segundo. Então eu tenho aqui uma milha é 1.609 metros. E um segundo, uma hora, perdão, 3.600 segundos. Tá? Isso aqui são chamados fatores de conversão, tá? Fatores de conversão. Então, por exemplo, se eu sei que uma milha é 1.609 metros, quanto que dá a divisão de uma milha por 1.609 metros? Ora, se eu sei que isso é igual a isso, se eu dividir um pelo outro, dá quanto? Dá 1, né? Também posso dividir 1.609 metros por uma milha. Dá a mesma coisa. Também posso dividir uma hora por 3.600 segundos. Como isso aqui é tudo igual, isso aqui é tudo igual a 1. Tá? O que eu faço? Multiplico isso aqui pelo fator de conversão. Como o fator de conversão vale 1, eu não estou alterando nada, estou multiplicando por 1.
tá? Então vai ficar assim, ó, 763 milhas por hora. Como eu quero cancelar a milha, vou colocar a milha embaixo. Então, uma milha é quanto? 1.609 metros. Como eu quero cancelar a hora, vou colocar a hora em cima. Uma hora é quanto? 3.600 segundos. Ora, cancelo hora com hora, cancelo a milha com milha. Quem sobrou? Sobrou metros por segundo. Tá? Vai ficar 763 vezes 1.609 sobre 3.600. Tá certo? Ó, 763, 1.609, 3.600. Isso aqui vai dar, já fiz a conta aqui, 341 metros por segundo. Resposta. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, fizemos uma conversão. Então, nós temos que saber os fatores de conversão. Aí, se você não sabe, você tem que procurar no Google, né? Tem que procurar em algum lugar. Tem que procurar lá no oráculo, pergunta para ele que ele te responde. Antigamente era bem mais complicado, pessoal. Nós tínhamos que consultar os handbooks da engenharia, handbooks de eletrônicos, handbooks de mecânica, tem uns livros dessa grossura, assim, com todos os dados que você precisaria de conversão. Era bem mais demorado. Hoje em dia você pergunta lá, até que se você perguntar para a Alexia, ela responde para você, tá certo? Bom, vamos voltar então para o nosso PowerPoint. Vamos fazer o próximo exercício. 1.2, tá? O que fala o 1.2? Um dos maiores diamantes lapidados do mundo é o First Star of Africa, primeira estrela da África, montado no cetro real inglês e mantido na Torre de Londres. Nossa. Seu volume é igual a 1,84 polegada cúbica. Qual é seu volume em centímetros cúbicos e em metros cúbicos, tá? Então, 1,84 polegada cúbica é igual a tantos centímetros cúbicos, que é igual a tantos metros cúbicos. Tá? Então vamos lá então agora resolver isso aí. Para isso eu preciso saber uma polegada vale quantos centímetros, tá? Nós já vimos isso aqui, né? Antes aqui, ó. Uma polegada vale 2,54 centímetros, olha. Aqui, tá vendo? Então já sei isso aí, tá? Então eu vou agora usar essa informação, tá? Para fazer a resolução, tá? Deixa eu só acertar aqui, porque tá saindo fora aqui. Tá. Engraçado que não está conseguindo pegar essa beirada. Só um minutinho, pessoal. Aí, agora sim. Tá? Deixa eu fazer aqui.
difícil aqui. Bom, eu vou usar aqui esse espacinho, tá? Bom, então vamos lá. 1,84 polegada cúbica. Tá? Vamos converter então para centímetro cúbico. Como a polegada está em cima, eu vou botar lá para baixo, tá? Então vou multiplicar aqui por uma polegada. Só que uma polegada tem 2,54 centímetros, tá? É isso aqui. Só que aqui é polegada cúbica, aqui é só polegada. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que elevar ao cubo, tá? E aí está feito. A polegada cúbica cancela. Vai ficar então 1,84 vezes 2,54 ao cubo vezes centímetro cúbico, tá? Isso aqui vai dar... Vou pegar minha calculadora aqui, tá? Então vai ficar aqui 1,84 vezes 2,54 elevado ao cubo. 30,15. Então a resposta deu 30,15 centímetros cúbicos. Tá certo? Você fala, e quanto que isso é metro cúbico? Então você vem aqui, ó, 30,15 centímetros cúbicos. Vamos cancelar o centímetro, vou botar embaixo. E colocar o metro em cima. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Não é isso? 10 ao quadrado. Mas é centímetro cúbico, e aqui é só centímetro, então tem que levar ao cubo aqui. Aí cancela aqui, vai dar quanto então? Vai dar 30,15 sobre 10 a sexta. Porque é ao quadrado ao cubo, 10 a sexta. Então vai ficar assim, ó, 3,015, passa para cima, 10 a sexta, anda uma casa, 10, 10 a menos 6 aqui, anda uma casa para cá, 10 a menos 5 metros cúbicos. Tá? 10 a menos 5 metros cúbicos. Então aqui que faz então, a resolução Então, acho que ficou um pouco mais claro agora, né? Tá certo? Então, pessoal, para você converter as unidades, tem que ter o fator de conversão. Esse fator de conversão aqui tinha que ser dado, tá? Como ele vale 1, multiplicar por 1 não altera nada a medida, beleza? Deixa eu voltar aqui para quem... E aí tem vários exercícios, né, no livro, tem aqui, ó. Tem esse outro exercício aqui, por exemplo. O consumo de gasolina de um carro híbrido é aproximadamente igual a 15 km por litro. Se você que estiver dirigindo nesse carro nos Estados Unidos e quiser... vou colocar aqui 1,9, né? Consumo é 15 km por litro. Tá? Se você estiver dirigindo esse carro nos Estados Unidos e quiser comparar o seu consumo com outros carros desse país, expresse esse consumo em MPG, milhas por galão. Então ele quer saber o seguinte, o consumo é quanto em milhas por galão? Galão. Depois, se o tanque de gasolina desse carro admite 45 litros, quantos tanques de gasolina você precisará para dirigir 1.500 km? Tá? Tá. Número de tanques, né?
para dirigir 1.500 km. E um tanque tem 45 litros. Tá. Então, pessoal, eu preciso saber uma milha, quantos quilômetros tem, né? Mas eu sei quantos metros tem. Tem 1.609. Então fica, dividir por 1.000, né, para passar para quilômetro, fica 1,609 quilômetros, né? Então uma milha, já sei que uma milha tem 1.609 metros, então ela vai ter 1,609 quilômetros. Agora, 1 litro, quantos galões tem? Eu sei que um quarto de galão é quase 1 litro, então eu lembro disso. Então 1 galão será próximo de 4 litros, mas eu não sei exatamente quanto. Então vou perguntar ao oráculo, tá certo? Vamos lá perguntar para o oráculo, né? Quantos litros tem um galão? Quantos litros tem um galão? (3,78541). Pronto. Um galão. 3,78541 litros. Tá? Repara bem, se você pegar e passar para mililitros, vai ficar 3.785,41 mililitros, tá? Se você dividir por 4, você vai ter 1 quarto de galão, que é quase 1 litro, que é 946 mililitros, tá? E se você dividir por 2 agora, que seria 1/8 de galão, você vai ter 473 mililitros. Isso te lembra alguma coisa? O que tem 473 mililitros, né? Isto é um pint, né? Ou um pint é uma unidade que você geralmente vende o chopp, né? O chopp e a cerveja é em pint. Um pint é 473 mililitros. Atualmente tem várias latas de cerveja que tem 473 mililitros, que é 1/8 de galão. De onde que veio isso? Isso veio lá do sistema americano, tá certo? As máquinas que você importa já estão prontas para fazer a latinha nesse tamanho, tá? Então essa é uma outra curiosidade. Então agora eu vou passar aqui para o meu caderno para fazer a conversão, tá certo? Vamos lá então. Vamos clicar aqui e clicar aqui. Vamos acertar aqui onde está o negócio, para mim não poder... Aqui seria uma boa, né? Vamos acertar aqui agora aqui. Aí, tá. Vamos acertar aqui agora. Tá bom aqui. Beleza. Então, pessoal, vamos fazer aqui agora a conversão. Então, o consumo é 15 quilômetros por litro. E 1 quilômetro tem quantas milhas? Tem... 1 quilômetro... Na verdade, tem que passar dividindo isso aqui, né? Então aqui eu fiz errado. 1 milha, né? É que tem tantos quilômetros. Então eu tenho que escrever aqui, 1 milha tem 1,609 quilômetros. Tá? E aqui eu vou cancelar o quilômetro. Agora o litro, né? Então, 1 galão tem quantos litros? 3,78541 litros. Então, olha, eu vou cancelar a milha, não vou cancelar o quilômetro, 1 quilômetro. Vou cancelar o litro com litro. Quem vai sobrar? Vai sobrar a milha por galão. Tá? Então, o consumo vai ficar igual, então, 15
vezes 3,78541 dividido por 1,609 milhas por galão, MPG. Isso vai dar, vamos fazer a conta aqui, 15 vezes 3,78541 vezes, dividido por 1,609, tá certo? Só para ter uma ideia, 15 vezes 4, 60, 60 por 1,5 dá 40, dá uma coisa perto de 40. 35,29. 35,29 milhas por galão. Essa é a resposta. Tá certo? A letra B é só uma regra de 3, né? Quantos tanques você vai precisar? Então você vai ter aqui o ΔS e o quilometragem. Não, ΔS e o volume, né? Volume. Então o consumo é 15 km por litro. Então 15 km, o volume é 1 litro. Tá certo? E aí, se 15 km eu gasto só 1 litro, para percorrer 1.500 km, que ele está pedindo aqui, quantos litros vai ser? V. Multiplica em cruz. Quanto vai dar o V então? 1.500 sobre 15, que vai dar 100 litros. Qual é o número de tanques? O número de tanques, né? Cada tanque tem 45. Pega 100, divide por 45, vai dar 2 tanques e pouco, né? 100 dividido por 45, que vai dar 20 nonos. 2,22 tanques. 2 tanques e pouco. Tá certo? Então esse exercício então lá o 1.9, beleza? Vamos continuar então com a nossa aula convertendo unidades, tá? Lembrando que a conversão é uma etapa importante na engenharia, pessoal. Vocês precisam saber converter unidades, tá? Vamos supor que na empresa alguém tenha alguma dúvida sobre unidades. Para quem que eles vão perguntar? Eles vão perguntar pro engenheiro. Aí você tem que saber responder. Se você não souber, vai ser uma vergonha, tá certo? Aí você não fala que você fez federal, tá bom? Vamos ver então mais um exercício para encerrar? Aqui, ó, extra. Quando você vai no posto, você pede para calibrar os pneus. Em geral, a pressão que você coloca é 30, né? 28, 30. E a pergunta é, vamos supor que seja 30. A pergunta é 30 o quê? Tá? 30 o quê? O que é esse 30 que você põe lá? Tá? O pessoal fala assim, professor, é libras? Não, tá? Não é libras, tá? Então, nós temos que lembrar que a pressão de 30 que você põe nas máquinas, essas máquinas todas são importadas, né? Ou são fabricadas aqui com o padrão americano ou inglês, pessoal. Essa unidade é o sistema inglês. Aí você vai dizer que lá no posto vão colocar a pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado? De jeito nenhum, tá? Como é que vai aparecer o Sistema Internacional de Unidades no posto para você pôr pressão? Sei lá, não vou estar vivo para ver isso. Então vai ser muito longe, tá? Está muito longe de padronizar as unidades, tá? Esse 30 é PSI. Você pode olhar lá no medidor, vai estar escrito assim, PSI, tá? E quer saber quanto que vai essa pressão aqui em atmosferas, né?
em ATM vale quanto? Tá? Então eu tenho que saber quanto que é um ATM em PSI. Tá? Vou precisar de vários fatores de conversão aqui. Então vamos apelar aqui para o nosso Google, né? Durante a resolução eu vou apelar para o Google, tá? Mas aí eu vou já passar para o caderno para você ver essa resolução. Então, deixa eu empurrar um pouco mais para lá. Pronto. Bom, vamos lá então. O que é o PSI? Tá? É Pound Square Inch. Pound Square Inch. O que é Pound? Pound em inglês é libra. O que é Square Inch? Inch é polegada. Square é quadrado. Tá certo? Então, pessoal, pressão é... O que é a pressão? É a força... Não precisa colocar unidade, né? Pressão é a força pela área, pessoal. Tá? Pressão é força por área. Força pela área. Então aqui, ó, força em pounds, que é força mesmo, e área em polegada quadrada, tá? Então, 30 libras por polegada quadrada, quantos newtons por metro quadrado são? Então eu vou lá. Eu sei que uma libra, lá do que foi anunciado lá, naquele slide, eu lembro de cabeça, é 4,448 newtons. Também lembro que uma polegada é 2,54 centímetros. Centímetros. Para passar para metro, tem que multiplicar por quanto? 10 a menos 2, não é isso? Centímetro não é o centésimo? Passa para metro, 10 a menos 2. Só que é polegada quadrada. E aqui é só polegada, estou que colocar o quadrado aqui. Tá? Então essa pressão aqui vai ser quanto? Libra com libra cancela. Polegada quadrada aqui também cancela com esse quadrado. Então vai ficar assim, 30 vezes 4,448 sobre 2,54, 10 a menos 2 ao quadrado. Essa pressão aqui vai ser em newtons por metro quadrado ou pascal, tá certo? Ou pascal. Ou pascal. Fazendo essa conta, o que eu vou obter aqui? Vamos lá então. Vai ficar 30 vezes 4,448 dividido por 2,54 exponencial a menos 2, tudo isso ao quadrado, tá? Isso vai dar 206.832. 206.832 newtons por metro quadrado, né? Newtons por metro quadrado, que é o pascal, tá? Você fala assim, quantas atmosferas são isso? Tá? Então agora você vai fazer conversão para atmosfera. Então 206.832 newtons por metro quadrado. E uma atmosfera vale 101.300 newtons por metro quadrado. Tá? Isso aqui você pode olhar no Google, você vai obter isso aqui, eu sei de cabeça. Então, ó, cancela aqui, cancela aqui.
Então a pressão vai ser isso aí que se obteve dividido. Veja bem, a pressão do Sistema Internacional de Unidades é um número muito pequenininho, né? Tá certo? Você tem que chegar para o cara assim, olha, calibra meu pneu aí. Quanto você quer de pressão? Eu quero 206.832. O cara fala, o quê? Né? Porque ninguém usa essa unidade no Sistema Internacional, tá certo? Então eu vou pegar essa unidade que eu achei aqui, eu vou dividir agora por 101.300 Pascal. Isso aqui vai dar... Não, daqui está errado, peraí. Deixa eu apagar aqui que fez bobagem. Dividido por 101.300. 2,042. Então a pressão é 2,042 atm. Isso faz sentido, pessoal? Faz todo sentido, né? Se a pressão aqui fora é 1 atm, a pressão do pneu tem que ser maior, senão ele não vai ficar cheio. Tá? Então a pressão do pneu em geral é o dobro da pressão atmosférica, senão ele fica murcho. Tá? Então a pressão de um pneu é isso. Então isso aqui foi uma conversão de unidades, tá? Isso aqui essa conversão aqui, por exemplo, você pega no Google, tá? Quantos atms tem, quantos pascal tem no atm? Então é isso aqui. Então, pessoal, eu acho que agora acabou, tá? Comando Tab. Não, não é isso não. Deixa eu continuar aqui, peraí. Primeiro eu tenho que sair fora daqui. Fechar. E agora voltar para cá. E agora voltar para cá. Então, pessoal, essa primeira aula foi só para você saber que existe o Sistema Internacional de Unidades, que as grandezas padrões são as fundamentais, é o comprimento, a massa e o tempo. Todas as grandezas derivadas podem ser expressas em função das fundamentais. E existem vários sistemas de unidades diferentes para as mesmas grandezas, né? E é um festival aí de unidades pelo mundo afora. Então, a vida do engenheiro muitas vezes é converter unidades para fazer sentido num projeto, por exemplo, tá bom? Então, por hoje é isso, e aí, então, até a próxima aula, pessoal, até quarta-feira.